Eu jamais imaginei que esquecer meu passaporte em casa, minutos antes de embarcar para as férias dos meus sonhos, seria o que me salvaria. Voltei correndo para casa naquela manhã de outubro. Meu vizinho Daniel me puxou para dentro da minha própria casa, trancou a porta com as mãos tremendo e sussurrou com desespero: Dona Clara, pelo amor de Deus, não saia ainda. Você precisa ver isso agora, antes que seja tarde demais. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Meu nome é Clara Mendes, tenho 68 anos e passei os últimos 6 meses planejando aquela viagem. 2 semanas em Portugal, o país dos meus pais, conhecendo as aldeias de onde vieram, pisando na terra que tanto ouvira falar nas histórias da minha infância. Seria minha primeira viagem internacional, meu presente de aposentadoria para mim mesma, depois de 42 anos trabalhando como professora. Acordei às 5 da manhã daquela quinta-feira, com o coração acelerado de ansiedade boa. Minha mala estava pronta há 3 dias, revisada e re-revisada. Meu filho Rafael havia insistido em me levar ao aeroporto, o que me deixou feliz. Ultimamente ele andava tão distante, tão ocupado com a própria vida, que qualquer gesto de atenção me aquecia o coração. Ele chegou pontualmente às 6, junto com Amanda, minha nora há 5 anos. Ela estava estranhamente animada, sorridente demais para aquela hora da manhã. Que viagem incrível você vai fazer, sogra, ela disse, me abraçando apertado. 2 semanas inteiras longe de tudo, deve estar tão empolgada. E eu estava. Coloquei a mala no porta-malas do carro de Rafael e entrei no banco de trás, apertando minha bolsa no colo. Foi só quando estávamos a 10 minutos do aeroporto que senti aquele frio na barriga, aquela sensação de que algo estava errado. Abri a bolsa com as mãos trêmulas e revirei tudo. Carteira, celular, óculos, remédios, documentos, mas não o passaporte. Rafael, meu filho, precisamos voltar, eu disse, sentindo o pânico subir pela garganta. Esqueci meu passaporte. Vi pelo retrovisor a expressão dele mudar completamente. Por uma fração de segundo, foi puro pânico, quase raiva. Mas passou tão rápido que pensei ter imaginado. Mãe, tem certeza? Procura bem na bolsa, disse Amanda, se virando no banco da frente. Já procurei 3 vezes. Está na minha cômoda, tenho certeza. Deixei lá ontem à noite depois de conferir a validade. Minha voz saiu embargada. Como eu podia ter sido tão descuidada? Rafael bateu no volante com força. Droga, mãe! A gente não tem tempo para isso. Seu voo é daqui a 2 horas. Eu sei, me desculpa. Senti as lágrimas ameaçarem descer. Mas sem o passaporte não posso viajar. Ele fez o retorno brusco, fazendo os pneus chiarem. O caminho de volta para casa foi tenso, silencioso, pesado. Amanda digitava freneticamente no celular e Rafael dirigia como se estivesse fugindo de algo. 20 minutos depois, estacionamos em frente à minha casa. Era uma casa simples, térrea, com 3 quartos, que eu havia comprado com muito sacrifício aos 35 anos, quando finalmente consegui juntar entrada suficiente com o meu salário de professora. Meu santuário, meu refúgio, meu maior orgulho. Vou buscar rápido, eu disse saindo do carro. A gente espera aqui, disse Rafael, nem se dando ao trabalho de desligar o motor. Corri até a porta da frente, procurando a chave na bolsa. Foi quando ouvi a voz do meu vizinho. Dona Clara. Daniel morava ao lado há 15 anos. Era um homem quieto, na casa dos 50, engenheiro aposentado que passava os dias cuidando do jardim e mexendo em eletrônicos. Quase não conversávamos além dos cumprimentos educados, mas ele sempre foi gentil, sempre oferecia ajuda quando via que eu precisava. Mas naquele momento, Daniel não parecia gentil, parecia desesperado. Ele atravessou o jardim dele em 3 passadas largas e agarrou meu braço com força. Dona Clara, por favor, entre comigo, rápido, é urgente. Daniel, eu não posso, estou atrasada, preciso pegar meu passaporte e... É sobre isso. Ele olhou para o carro onde Rafael e Amanda esperavam, depois para mim. Seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido. Por favor, confie em mim.
Só 5 minutos. É sobre seu filho. Meu coração disparou. O que tem o Rafael? Ele está bem? Ele está... Por favor, venha ver. Você precisa ver antes de viajar. Algo no tom de desespero dele, algo na urgência daqueles olhos cansados me fez concordar. Olhei para o carro. Rafael estava mexendo no celular. Amanda olhava pela janela para o lado oposto. Nenhum dos dois prestava atenção em mim. Entrei na minha própria casa e Daniel entrou logo atrás, fechando a porta. Para minha surpresa, ele girou a chave, trancando-nos por dentro. Daniel, o que você está fazendo? Senti medo pela primeira vez. Me desculpe, Dona Clara, mas se eu não fizer isso, você vai sair, vai viajar e quando voltar pode ser tarde demais. Ele estava quase chorando. Eu gravei tudo, todas as conversas. Eu não estava bisbilhotando, eu juro, mas minha câmera de segurança capta áudio de parte do seu quintal. E ontem à noite... O que aconteceu ontem à noite? Daniel puxou o celular do bolso com mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Seu filho e sua nora estiveram aqui. Você não estava. Tinha ido na farmácia. Eles trouxeram um corretor de imóveis. O mundo começou a girar devagar ao meu redor. O quê? Eles estavam mostrando sua casa para possíveis compradores, Dona Clara. E tem mais, muito mais. Senta, por favor. Minhas pernas cederam e eu me sentei no meu próprio sofá, aquele que comprei há 20 anos em uma liquidação e que ainda estava firme e confortável. Daniel sentou ao meu lado e apertou play em um vídeo. A imagem era granulada, em preto e branco, mostrando meu quintal lateral. O ângulo da câmera dele pegava perfeitamente a área perto da minha janela da cozinha. E lá estavam Rafael e Amanda, junto com um homem de terno que eu não conhecia, caminhando pelo meu quintal como se fossem os donos. Daniel aumentou o volume. A data e hora no canto da tela mostravam 18 de outubro, 19h47, ontem à noite, enquanto eu estava fora. A voz de Rafael soou clara. Como podem ver, o terreno é amplo. A casa precisa de algumas reformas, mas a estrutura está boa. Minha mãe Ela cuidou bem do lugar. E quando podemos fazer a vistoria completa? Perguntou o homem de terno. Foi Amanda quem respondeu, com aquela voz doce que ela sempre usava comigo. Em 2 semanas, ela vai estar fora, viajando. Teremos todo o tempo do mundo. Ela sabe que vocês estão vendendo? Perguntou o corretor. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Então Rafael disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, fria e calculada. Ela vai saber quando precisar saber. Rafael, eu preciso ter certeza de que isso é legal, disse o corretor, soando desconfortável. É completamente legal, garantiu Amanda. Temos procuração. E além disso, quando ela voltar da viagem, ela já vai estar onde precisa estar. Que é onde? O corretor parecia confuso. No Recanto da Paz, disse Rafael. É um lar de idosos. Muito bom, aliás. Ela vai adorar. E a gente já tem tudo acertado. O médico que vai assinar o laudo de incapacidade, os documentos legais, tudo. Senti como se tivessem arrancado todo o ar dos meus pulmões. Meu filho. Meu único filho. O menino que eu carreguei, que eu criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou. Que eu alimentei, vesti, eduquei, paguei faculdade particular trabalhando em 2 empregos. Daniel pausou o vídeo e me olhou com uma compaixão que partiu meu coração. Tem mais, Dona Clara. Tem muito mais. Eles ficaram conversando por quase 20 minutos. Mostra, eu disse, embora minha voz tivesse saído como um sussurro. Mostra tudo. Ele apertou play novamente. Vi meu filho e minha nora darem uma volta completa pela minha casa, apontando janelas, discutindo o valor do imóvel, planejando reformas e conversando, sempre conversando. A procuração que ela assinou no mês passado nos dá direito legal de vender, explicou Amanda ao corretor. Ela pensou que era só para emergências médicas, mas está tudo lá, em letra miúda. Podemos tomar decisões financeiras em nome dela. E ela não vai contestar? O corretor ainda parecia hesitante. Rafael deu uma risada amarga.
Quando ela voltar de Portugal, já vai estar internada. O Dr. Carvalho é meu amigo da faculdade. Ele vai assinar que ela tem demência avançada, que não pode mais viver sozinha. Com o laudo médico e a procuração, a gente tem controle total. Mas ela... Ela parece bem, disse o corretor. Acabei de vê-la entrando no carro de vocês. Não parece ter nada errado com ela. Ela está bem agora, admitiu Amanda. Mas em 2 semanas, oficialmente, ela não vai mais estar. Papelada é uma coisa maravilhosa. O corretor ficou em silêncio por um momento. Olha, eu trabalho com imóveis há 20 anos. Já vi muita coisa. Isso parece errado. Você vai ganhar sua comissão ou não? A voz de Rafael cortou como uma lâmina. Se não quer o trabalho, eu acho outro corretor. Tenho 3 na lista. Eu quero o trabalho, disse o corretor rapidamente. Só estou me certificando. Então está certificado, disse Amanda. A casa vale quanto mesmo? No mercado atual, limpa e sem dívidas como está, eu diria uns 850 mil. Ouvi minha própria respiração falhar. 850 mil reais. Era verdade que os valores dos imóveis na região tinham subido muito nos últimos anos, mas eu nunca tinha parado para pensar no valor real da minha casa. Era minha casa. Simplesmente isso. Ótimo, disse Rafael. Você acha que consegue vender rápido? Com certeza. Terreno desse tamanho nessa localização, em menos de um mês. Daniel pausou novamente e me encarou. Eu estava chorando, as lágrimas descendo silenciosas pelo meu rosto, mas eu nem tinha percebido. Tem mais, ele disse gentilmente. Depois que o corretor foi embora, eles ficaram, conversaram mais, sobre você, sobre os planos deles. Eu preciso ouvir, eu disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. Preciso saber tudo. Daniel passou o vídeo para frente até outro trecho. Agora eram apenas Rafael e Amanda, sentados nos degraus da minha varanda dos fundos. Aquela varanda onde eu tomava café todas as manhãs, onde eu lia meus livros nas tardes de domingo. 2 anos, Amanda estava dizendo. 2 anos fazendo papel de nora dedicada, 2 anos aguentando os almoços de domingo, as histórias repetitivas, os conselhos não solicitados. Eu sei, disse Rafael, acendendo um cigarro. Eu nem sabia que ele fumava. Imagina para mim, são 40 anos ouvindo como ela se sacrificou por mim, como trabalhou duro, como abriu mão de tudo. Ela é tão dramática, concordou Amanda. Sempre a mártir, sempre a vítima. E meu coração, que eu pensei já estar despedaçado, encontrou novas maneiras de se partir. Mas vai valer a pena, continuou Rafael. 850 mil da casa, mais as economias dela. Ela tem uns 200 mil na poupança, não tem? Por aí, mais a aposentadoria, que a gente vai controlar enquanto ela estiver no asilo. 1 milhão, Rafael calculou. 1 milhão, mais ou menos. Dá para comprar aquele apartamento que você quer no Leblon. E abrir meu salão de beleza, acrescentou Amanda, animada. Sempre quis ter meu próprio negócio. E eu finalmente posso sair daquele emprego de merda e investir em alguma coisa que preste. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Amanda perguntou. Você acha que ela vai sofrer? No asilo? Rafael deu de ombros. Sinceramente? Não me importo. Ela viveu a vida dela. Fez as escolhas dela. Agora é nossa vez. Você realmente não sente nada? Amanda soou genuinamente curiosa. Ela é sua mãe. Ela é a pessoa que me criou, corrigiu Rafael. Não é a mesma coisa que amar alguém. Eu nunca pedi para nascer. Nunca pedi para ela fazer todos aqueles sacrifícios. Ela escolheu isso, não eu. E agora ela tem que aceitar as consequências. Daniel desligou o vídeo. Ficamos sentados ali, no meu sofá, em silêncio total. Lá fora, ouvi o som de uma buzina. Provavelmente Rafael. Impaciente. Quanto tempo faz que eles estão lá fora? Eu perguntei com voz rouca. Daniel olhou para o celular. Uns 8 minutos. Eles vão vir me procurar logo. Eu sei. Ele hesitou. Dona Clara, eu pensei muito antes de te mostrar isso. A noite toda eu fiquei acordado,
pensando se devia me envolver, se era da minha conta. Mas aí eu pensei, e se fosse minha mãe? E se fosse comigo? Eu ia querer que alguém me avisasse. Coloquei minha mão sobre a dele. Você fez certo, Daniel. Você salvou minha vida. Outro toque de buzina, mais insistente. O que você vai fazer? Ele perguntou. Eu me levantei, sentindo uma clareza estranha tomando conta da minha mente. A dor ainda estava lá, aguda e profunda como uma facada, mas havia algo mais. Uma raiva fria, controlada, determinada. Primeiro, eu disse, vou pegar meu passaporte. Depois vou cancelar essa viagem. E então... Olhei para Daniel com uma expressão que o fez recuar um pouco. Então vou lembrar ao meu filho exatamente com quem ele está lidando. Subi até meu quarto com as pernas tremendo, cada passo pesando como se eu carregasse o mundo nas costas. Meu passaporte estava exatamente onde eu tinha deixado, em cima da cômoda de madeira que comprei em um brechó há 30 anos. Peguei o documento com as mãos ainda trêmulas e olhei ao redor do quarto. Tudo ali tinha uma história. A colcha de retalhos que minha mãe fez antes de morrer. A foto emoldurada de mim e Rafael quando ele tinha 5 anos, sorrindo sem dentes da frente no parque. O espelho antigo onde eu me arrumava todas as manhãs antes de ir trabalhar. 42 anos dando aula para crianças, moldando futuros, fazendo diferença. E meu próprio filho planejava me jogar em um asilo e roubar tudo que eu construí. Desci as escadas e encontrei Daniel ainda na sala, olhando pela janela com cuidado. Eles estão ficando nervosos, ele disse. Rafael desceu do carro e está olhando para cá. Deixa ele olhar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Daniel, você pode me enviar todas essas gravações? Tudo que você tem? Já enviei enquanto você estava lá em cima. Deve estar no seu e-mail. Abracei aquele homem que mal conhecia, aquele vizinho quieto que tinha se tornado meu salvador. Obrigada. Obrigada por se importar. Toma cuidado, Dona Clara, ele disse baixinho. Pessoas capazes de fazer o que eles estão fazendo são capazes de qualquer coisa. Abri a porta da frente com o passaporte na mão e uma máscara de normalidade no rosto. Rafael estava parado no meio do jardim, de braços cruzados, visivelmente irritado. Finalmente! Que demora foi essa, mãe? Estamos super atrasados. Desculpa, filho. Estava procurando o passaporte e acabei... Me distraí um pouco. Vi o olhar que ele trocou com Amanda, ainda dentro do carro. Um olhar que dizia claramente: viu? Ela já está ficando confusa. Vai ser mais fácil do que pensamos. Entrei no banco de trás novamente, apertando o passaporte contra o peito. Rafael voltou a dirigir em velocidade acima do limite, cortando o trânsito, buzinando para carros mais lentos. Estava desesperado para me colocar naquele avião. Mãe, disse Amanda, se virando para me olhar com aquele sorriso falso que eu agora reconhecia perfeitamente. Você guardou todas as chaves da casa com a gente, né? Pra gente poder ir lá, regar suas plantas, pegar a correspondência. Claro, as plantas que eu nem tinha. Eles queriam acesso livre à casa enquanto eu estivesse fora. Guardei sim, menti. Está tudo com vocês. Ótimo, ela pareceu aliviada. A gente vai cuidar de tudo direitinho. Pode viajar tranquila. Tranquila. A palavra ecoou na minha cabeça com ironia amarga. Chegamos ao aeroporto às 8h15. Meu voo era às 10. Rafael estacionou na área de desembarque e desceu para pegar minha mala do porta-malas. Bom, mãe, boa viagem. Ele me abraçou rapidamente, mecanicamente. Aproveita bastante. Espera, eu disse, segurando o braço dele. Eu preciso conversar com vocês dois. É importante. Vi o pânico atravessar o rosto dele por uma fração de segundo. Mãe, você vai perder o voo. Não vai demorar. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos castanhos iguais aos meus. Rafael, eu quero te fazer uma pergunta. E quero que você seja honesto comigo. Tá. Que pergunta? Amanda desceu do carro, se aproximando com cautela como um animal sentindo perigo. Você me ama? A pergunta saiu simples, direta. Rafael piscou, confuso. Que pergunta é essa, mãe? Claro que eu te amo. Você é minha mãe. Não é isso que eu perguntei.
Minha voz estava calma, controlada. Eu perguntei se você me ama, de verdade, ou se apenas tolera minha existência porque achou que um dia ia herdar alguma coisa. O silêncio que se seguiu foi revelador. Rafael abriu a boca, fechou, abriu de novo. Amanda colocou a mão no ombro dele, um gesto de apoio que me deu vontade de rir. Mãe, que conversa é essa? Rafael finalmente disse, tentando soar indignado, mas saindo apenas nervoso. De onde você tirou uma ideia dessa? Responde à pergunta, Rafael. Eu te amo, ele elevou a voz, chamando a atenção de pessoas passando. Pelo amor de Deus, você está ficando paranoica. Será que isso é coisa da idade? Você anda esquecendo coisas, se confundindo. Eu não estou confusa, cortei ele. Estou mais lúcida do que nunca, na verdade. Amanda se intrometeu com aquela voz melosa. Sogra, a senhora está nervosa por causa da viagem. É normal. Primeira vez saindo do país é muita ansiedade. Amanda, eu disse calmamente, olhando direto nos olhos dela. Quanto tempo você acha que aguenta fazer papel de nora dedicada? Mais 2 anos? 3? Vi a cor sumir do rosto dela. Que diabos você está falando? Rafael estava ficando agitado agora. Mãe, sério, você precisa embarcar. A gente conversa quando você voltar? Eu não vou embarcar. Silêncio total. Até o barulho do aeroporto pareceu sumir. O quê? Rafael finalmente disse. Eu disse que não vou embarcar. Cancelei a viagem. Você... quando? Agora mesmo, pelo celular, enquanto procurava o passaporte. Outra mentira, mas uma necessária. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que ele fazia desde criança. Mãe, isso é ridículo. Você planejou essa viagem por meses. Por que diabos você cancelaria agora? Por quê? Eu disse devagar. Eu descobri que tenho coisas muito mais importantes para resolver aqui. Que coisas? Amanda perguntou, e eu podia ouvir o pânico mal disfarçado na voz dela. Coisas legais. Abri a porta do carro e peguei minha mala. Obrigada pela carona. Eu chamo um Uber para voltar. Mãe, espera! Rafael tentou segurar meu braço, mas eu me desvencilhei. Não encosta em mim. Minha voz saiu gelada e vi ele recuar. Eu não sou sua mãe, você deixou isso bem claro. Do que você está falando? Você está tendo um surto. Não, Rafael, eu estou tendo clareza. Pela primeira vez em muito tempo. Comecei a me afastar, puxando a mala. A gente precisa te levar para casa, pelo menos. Amanda correu atrás de mim. Sogra, por favor, a senhora está confusa. Girei tão rápido que ela tropeçou para trás. Eu disse que não estou confusa, e vocês dois não vão mais entrar na minha casa. Nunca mais. Você não pode fazer isso. Rafael gritou, atraindo olhares. Eu sou seu filho. Exatamente. Você é meu filho, não meu dono, não meu tutor, e definitivamente não vai ser meu ladrão. Vi a realização atravessar o rosto dele. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que eu sabia. Quem te contou? Ele disse baixinho, perigosamente. Foi aquele vizinho intrometido? O Daniel? Eu sabia que ele estava sempre espiando. Ninguém me contou nada que eu não devesse saber. Peguei meu celular. E agora vou ligar para meu advogado. E para a polícia. E para cada autoridade competente que possa impedir o que vocês estavam planejando. Amanda começou a chorar. Sogra, a senhora não entende. A gente só queria... Me colocar em um asilo e roubar minha casa? Terminei para ela. Sim, Amanda, eu entendo perfeitamente. Vocês acham que eu sou uma velha estúpida que vai deixar fazer isso? Mãe... Rafael deu um passo na minha direção, mas parou quando viu minha expressão. Não me chama de mãe. Você perdeu esse direito ontem à noite, quando estava no meu quintal com um corretor de imóveis, vendendo a casa onde eu ainda moro. O choque no rosto dele confirmou tudo. Você ouviu cada palavra. Senti as lágrimas ameaçarem, mas as segurei. Eu não ia chorar na frente deles. Não ia dar esse gosto. Cada palavra sobre como eu sou dramática, sobre como você nunca pediu para nascer, sobre como não se importa se eu vou sofrer no asilo. Amanda soluçava abertamente agora.
Rafael estava pálido, as mãos tremendo. Mãe, eu posso explicar. Não pode. Não existe explicação que justifique o que vocês fizeram. Dei as costas e comecei a andar. Não vai ter nada. Rafael gritou atrás de mim. Você ouviu? Nada. Eu sou seu único filho. Eu mereço essa herança. Parei. Girei lentamente. E então disse, com uma calma que vinha de um lugar profundo e frio dentro de mim. Rafael, você não merece nada, porque herança não é direito, é presente. E presentes são dados para quem a gente ama, para quem se importa com a gente, para quem nos respeita. Me aproximei dele, olhando direto nos olhos. Você nunca mais vai ver um centavo meu. E essa casa? Essa casa que você já tinha vendido na sua cabeça? Vai ser doada, cada tijolo, cada metro quadrado, para uma instituição de caridade, para que faça bem para alguém que realmente precisa. Você não pode fazer isso, ele estava gritando agora, fora de controle. É meu direito, eu sou seu sangue. Não, eu disse calmamente. Você é só alguém que morou no meu útero por 9 meses, mas família? Família de verdade? Isso você nunca foi. Virei as costas pela última vez e segui em direção ao terminal, puxando minha mala. Atrás de mim, ouvi Amanda chorando e Rafael gritando coisas ininteligíveis. Seguranças começaram a se aproximar deles. Entrei no aeroporto com o coração despedaçado, mas a cabeça erguida. Eu tinha uma guerra para travar. E Beatriz Morales, Clara Mendes, não era de desistir de lutas. Sentei em um café dentro do aeroporto, pedindo um cappuccino que nem toquei. Minha mala estava ao meu lado, símbolo de uma viagem que nunca aconteceria, de sonhos que teriam que esperar. Mas não havia espaço para autopiedade agora. Tinha trabalho a fazer. Peguei o celular e abri meu e-mail. Lá estavam 3 mensagens de Daniel com anexos de vídeo. Assisti tudo novamente, dessa vez prestando atenção em cada detalhe, cada palavra, cada implicação legal do que meu filho e minha nora tinham feito. Procuração obtida por engano. Conspiração para cometer fraude. Falsificação de diagnóstico médico. Porque eu tinha certeza que esse Dr. Carvalho nunca me examinou e qualquer laudo que ele assinasse seria pura invenção. Apropriação indébita de bens. A lista de crimes crescia na minha cabeça. Meu primeiro telefonema foi para Helena Souza, minha advogada há 15 anos. Conheci Helena quando ela era estagiária recém-formada e eu precisei de ajuda para redigir meu testamento depois de um susto de saúde. Agora ela tinha um escritório próprio e reputação sólida. Clara, ela atendeu na terceira chamada. Pensei que você estivesse voando para Portugal agora. Mudança de planos, Helena. Urgente. Preciso te ver hoje. O tom da minha voz deve ter alertado ela, porque respondeu imediatamente. Estou com um cliente até às 11, mas cancelo o almoço. 12:00 no meu escritório? Perfeito. Minha segunda ligação foi para o banco. Falei com meu gerente, Eduardo, que conhecia minha situação financeira melhor que ninguém. Senhor Eduardo, preciso revogar imediatamente qualquer procuração que esteja ativa nas minhas contas. Dona Clara, aconteceu alguma coisa? Sim. E vou precisar de um histórico completo de todas as transações dos últimos 6 meses. Todas. Incluindo tentativas de acesso ou consultas feitas por terceiros com procuração. Houve uma pausa. A senhora suspeita de alguma irregularidade? Mais do que suspeito. Tenho provas. Posso passar aí daqui a 1 hora? Estarei esperando. E Dona Clara? Vou já bloquear qualquer movimentação que não seja feita pessoalmente pela senhora. Por segurança. Obrigada, Eduardo. Terceira ligação. Minha amiga Mariana, que trabalhava no Departamento de Registros Públicos. Conheci ela em um curso de artesanato há 10 anos e mantínhamos contato regular. Mari, preciso de um favor, urgente e confidencial. Fala, Clara. Você pode verificar se houve alguma tentativa de registro de documentos relacionados à minha casa? Escritura, procuração, qualquer coisa? Você acha que alguém está tentando fazer algo com sua propriedade? Tenho certeza.
Me dá uns 20 minutos. Eu te ligo de volta. Chamei um Uber e, durante o trajeto de volta para casa, comecei a fazer uma lista mental de tudo o que precisava fazer. Revogar todas as procurações, trocar todas as fechaduras da casa, mudar senhas de todas as contas, documentar tudo, preparar uma denúncia formal, proteger meus bens legalmente. Quando o Uber parou em frente à minha casa, vi a caminhonete de Rafael estacionada na rua. Meu estômago se apertou, mas respirei fundo. Eu morava ali. Era minha casa. Ele que saísse. Desci do carro e caminhei em direção à porta da frente. Rafael estava sentado nos degraus da varanda, a cabeça entre as mãos. Quando me viu, levantou-se rapidamente. Mãe, precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Por favor. Sua voz estava embargada. Seria arrependimento verdadeiro ou apenas medo de perder o golpe? Deixa eu explicar. Explica o quê, Rafael? Como você planejou me trancar em um asilo? Como ia vender minha casa enquanto eu ainda estivesse viva? Como falsificaria um diagnóstico médico? Subi os degraus, parando na frente dele. Que parte exatamente você acha que precisa explicar? Foi a Amanda. Ela que teve a ideia. Ela que me convenceu. Ah, claro, agora é culpa da Amanda. Ri sem humor. Rafael, você tem 43 anos. Não é mais criança. Você fez escolhas. E essas escolhas têm consequências. Eu sei. Ele estava chorando agora, lágrimas de verdade descendo pelo rosto. Eu sei e eu me arrependo. Eu nunca ia realmente fazer isso. As gravações dizem o contrário. Ele ficou pálido. Que gravações? Você acha mesmo que ninguém ia perceber vocês tramando no meu quintal? Meu vizinho tem câmeras de segurança, Rafael. Câmeras com áudio. Eu tenho tudo. Cada palavra que vocês disseram. Vi o medo real nos olhos dele agora. Mãe, por favor, eu posso ir para a cadeia. Você quer isso? Você quer que seu filho vá para a cadeia? E ali estava, a manipulação, o apelo emocional de última hora, o pensa em mim, não no que eu fiz com você. Você deveria ter pensado nisso antes, eu disse, passando por ele e enfiando a chave na porta. Agora sai da minha propriedade e não volte. Essa casa é minha por direito. A máscara caiu de novo e lá estava a raiva. Eu sou seu único filho. Tudo o que você tem deveria ser meu. Deveria? Girei para encará-lo. Baseado em quê? No fato de você ter saído de mim? Isso não te dá direito a nada, Rafael. Nada. Eu não pedi para nascer. Não pedi para você me criar sozinha. Isso foi escolha sua. Foi. Foi minha escolha te amar, te criar, te dar tudo o que eu podia dar. E foi sua escolha jogar tudo isso fora por ganância. Abri a porta. Agora some daqui antes que eu chame a polícia. Você vai se arrepender disso, ele gritou enquanto descia os degraus. Quando você estiver velha e doente e sozinha, você vai se arrepender de ter me afastado. Rafael, eu disse calmamente, eu já estou velha, e se ficar sozinha, pelo menos vai ser porque escolhi dignidade em vez de aceitar traição. Fechei a porta na cara dele. Encostei na porta por dentro, ouvindo o som dos passos dele se afastando, do motor da caminhonete ligando, dos pneus rangendo na rua. Só então permiti que as lágrimas caíssem. Chorei por tudo que perdi. Não a casa, não o dinheiro. Eu choraria pelo filho que pensei ter, pelo relacionamento que pensei que tínhamos, pela família que descobri nunca existir de verdade. Chorei por 10 minutos. Depois lavei o rosto, tomei um copo d'água e voltei ao trabalho. Daniel bateu na minha porta 20 minutos depois, trazendo uma pasta com todas as gravações impressas, com transcrições que ele fez durante a noite. Pensei que você fosse precisar disso, ele disse timidamente. Em formato físico, para levar para o advogado. Daniel, eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Só fico feliz que você não tenha embarcado naquele avião. Ele hesitou. Dona Clara, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você acha que seu filho fez isso? Quero dizer, ele não parecia passar necessidade. Tem um bom emprego, não é? Suspirei.
Rafael sempre quis mais, desde criança. Mais brinquedos, mais roupas, mais viagens. Eu dei o que pude, mas nunca foi suficiente. Sentei no sofá, cansada. E quando ele conheceu a Amanda, ela veio de família rica. Está acostumada com um padrão de vida que o salário dele não pode pagar. Acho que ela viu em mim uma solução. E ele foi fraco o suficiente para aceitar. Isso não justifica. Não justifica nada. Mariana me ligou de volta logo depois. Clara, achei algo. Fala. Tem uma procuração registrada em seu nome há 2 meses. Dá poderes completos ao Rafael Mendes Silva para tomar decisões financeiras, médicas e legais. Meu sangue gelou. Eu não assinei isso. Tem sua assinatura aqui. Então é falsa. Mariana, essa procuração precisa ser invalidada imediatamente. Você vai precisar entrar com um processo, provar que foi obtida por fraude ou que a assinatura foi forjada. Tenho provas, muitas provas. Então leva tudo para o seu advogado. Eu posso testemunhar sobre o registro se precisar. Às 11h45, estava sentada na recepção do escritório de Helena, com a pasta de Daniel no colo e um nó no estômago. Quando ela me chamou para dentro, a expressão dela era séria. Clara, pelo telefone você pareceu urgente. O que aconteceu? Contei tudo. Mostrei os vídeos, as transcrições, a procuração fraudulenta. Ela assistiu tudo em silêncio, a expressão ficando cada vez mais sombria. Meu Deus, ela disse quando terminei. Clara, isso é conspiração criminosa. Seu filho pode ir preso. Eu sei. E você quer processar? Mesmo sabendo disso? Olhei para ela. Helena, ele ia me trancar em um asilo. Ia me declarar demente quando eu estou perfeitamente saudável. Ia roubar tudo que construí. Se eu não fizer nada, qual a mensagem que isso passa? Que está tudo bem? Que eu aceito ser tratada assim? Não, você está certa. Ela respirou fundo. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos entrar com uma ação para invalidar essa procuração. Segundo, vamos conseguir uma ordem de restrição impedindo ele de se aproximar de você ou de seus bens. Terceiro, vamos entrar com denúncia criminal por todos os crimes envolvidos. Tem mais, eu disse. Tem um médico, Dr. Carvalho, que ia falsificar um laudo dizendo que eu tenho demência. Você conhece esse médico? Ele te examinou alguma vez? Nunca. Então ele está cometendo crime também. Vamos incluir ele na denúncia. Helena começou a tomar notas freneticamente. Clara, essa vai ser uma guerra feia. Você está preparada? Porque quando isso se tornar público, quando Rafael e Amanda forem denunciados, você vai perder mais do que um filho. Vai perder a imagem de família que vocês mantinham. Essa imagem já morreu, eu disse calmamente. Morreu quando eu ouvi meu filho dizer que não se importa se eu vou sofrer. Certo. Então vamos começar. Passamos 3 horas no escritório dela. Redigimos documentos, preparamos petições, organizamos provas. Helena ligou para um juiz amigo e conseguiu uma audiência de emergência para segunda-feira de manhã. Até lá, ela disse, não fale com Rafael, não atenda ligações dele, não abra a porta se ele aparecer. Qualquer contato pode ser usado contra você, alegando que você perdoou ou concordou com algo. Entendido. E Clara? Ela segurou minha mão. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Vai superar isso. Não me senti forte quando saí dali. Me senti cansada, quebrada, velha. Mas tinha uma coisa que eu ainda era, determinada. O fim de semana foi o mais longo da minha vida. Rafael me ligou 47 vezes. Amanda, 23. Bloqueei ambos os números. Mudei todas as fechaduras da casa na sexta à noite, chamando um chaveiro 24 horas que Daniel me recomendou. Instalei um sistema de segurança novo, com câmeras em todas as entradas. Fui ao banco no sábado de manhã e revisei cada transação dos últimos 6 meses. Eduardo estava certo de parecer preocupado.
Havia tentativas de acesso negadas, consultas de saldo feitas com a procuração, transferências pequenas, R$ 50 aqui, 100 ali, que eu não tinha autorizado, mas que foram feitas em meu nome. Quanto no total? Perguntei, sentindo náusea. Nos últimos 6 meses, aproximadamente 8.400. Pequenas quantias para testar o sistema. Ver até onde podiam chegar sem que eu notasse. A preparação para o roubo grande que estava por vir. Quero cada centavo de volta. E quero que vocês investiguem internamente quem autorizou essas transações com uma procuração que eu não dei. Já estamos investigando, Dona Clara. E quanto à devolução, vamos processar como fraude. A senhora vai ter o dinheiro de volta. Mudei todas as minhas senhas. E-mail, banco, redes sociais que eu mal usava. Tudo. Liguei para minha companhia de seguros e atualizei os beneficiários. Rafael estava removido. Tudo iria para instituições de caridade agora. No domingo, fui à igreja pela primeira vez em meses. Não sou particularmente religiosa, mas precisava de algum tipo de conforto, algum lugar silencioso para pensar. Sentei em um banco no fundo e apenas respirei. Uma mulher mais velha sentou ao meu lado. Não a conhecia, mas ela sorriu calorosamente. Primeira vez aqui? Ela perguntou. Não, mas faz tempo. Às vezes a gente só precisa de um lugar quieto para processar as coisas. Ela tinha que ter uns 80 anos, cabelos completamente brancos, mãos enrugadas, mas olhos gentis. Sou Terezinha. Clara. Clara, posso te dizer uma coisa? Uma coisa que aprendi em 84 anos de vida? Pode. As piores traições vêm de quem a gente mais ama. Mas as maiores forças também nascem dessas traições, porque é quando a gente aprende do que é realmente capaz. Olhei para ela surpresa. Como você sabe? Conheço esse olhar. É o olhar de quem descobriu algo terrível sobre alguém que amava. Ela pegou minha mão. Meu filho me roubou quando eu tinha 70 anos. Usou meu nome para fazer empréstimos, forjou minha assinatura, vendeu bens meus. Levei 3 anos, mas consegui processar ele e recuperar tudo. Você se arrependeu de processar seu próprio filho? Todo dia. Ela sorriu tristemente. Mas não porque tomei a decisão errada. Me arrependo porque tive um filho capaz de fazer aquilo. O processo foi apenas a consequência. A dor veio da traição em si. E vocês? Nunca mais falamos. Ele cumpriu pena, saiu, refez a vida. Eu refiz a minha também. Não é um final feliz, Clara, mas é um final honesto, e às vezes isso é o melhor que podemos ter. Ela apertou minha mão mais uma vez e foi embora, me deixando com pensamentos pesados, mas também com uma estranha sensação de que eu não estava sozinha. Outras pessoas passaram por isso. Outras sobreviveram. Eu também sobreviveria. Segunda-feira chegou. Vesti meu melhor terno, o mesmo que usei na minha aposentadoria da escola, e fui para o fórum. Helena me encontrou na porta, com uma pasta grossa debaixo do braço. Pronta? Ela perguntou. Pronta. A audiência foi rápida. O juiz Andrade, um homem sério na casa dos 60, ouviu tudo com atenção. Assistiu aos vídeos, leu as transcrições, examinou a procuração fraudulenta. Senhora. Mendes, ele disse quando terminamos. A senhora está ciente de que, se prosseguir com isso, estará denunciando seu filho criminalmente? Ele pode ser preso. Estou ciente, meritíssimo. E ainda assim quer prosseguir? Quero. Se a senhora me permite, se eu deixar isso passar, qual mensagem isso manda? Que está tudo bem roubar idosos? Que está tudo bem falsificar documentos? Que está tudo bem porque é família? Olhei direto nos olhos dele. Eu fui professora por 42 anos. Ensinei milhares de crianças que ações têm consequências. Seria hipócrita não aplicar isso ao meu próprio filho. Ele assentiu lentamente. A senhora é uma mulher de princípios. Admiro isso. Bateu o martelo. Estou invalidando a procuração em questão imediatamente. Estou emitindo ordem de restrição contra Rafael Mendes Silva e Amanda Mendes Silva, proibindo-os de se aproximar da autora ou de seus bens.
E estou encaminhando este caso para o Ministério Público para investigação criminal de conspiração para fraude, falsificação de documentos, apropriação indébita e abuso financeiro de idosos. Obrigada, meritíssimo. Quanto ao Dr. Carvalho mencionado nas gravações, a senhora sabe onde ele atende? Sei, tenho o endereço. Passe para minha secretária. Vou encaminhar o caso dele também para o Conselho Regional de Medicina. Se ele realmente planejava falsificar um laudo, vai perder a licença. Saí dali me sentindo não feliz, não aliviada, mas sentindo que tinha feito o que era certo. No estacionamento, Helena me abraçou. Agora vem a parte difícil. A investigação, o processo, vai demorar meses, talvez anos. Eu tenho tempo. E Clara? Ela me olhou seriamente. Rafael vai reagir. Ele não vai aceitar isso quieto. Prepara-se para ele tentar contato, para ele tentar manipular, para ele aparecer com desculpas ou ameaças. Mantém distância. Qualquer contato tem que ser através de mim. Entendido. Mas Helena estava certa. A reação veio mais rápido do que imaginei. Naquela mesma noite, por volta das 8, minha campainha tocou insistentemente. Olhei pela câmera de segurança nova que tinha instalado e vi Amanda parada lá, sozinha, chorando. Não abri. Sogra, por favor! Ela gritou através da porta. Eu sei que a senhora está aí. Por favor, me deixe explicar. Peguei meu celular e liguei para Helena. Amanda está na minha porta. Não abre, não conversa. Está gravando? Olhei para o sistema de segurança. Está gravando. Ótimo, deixa ela falar. Tudo o que ela disser pode ser usado depois. Assisti pela câmera enquanto Amanda chorava e implorava. Sogra, foi tudo culpa do Rafael. Ele me obrigou. Ele disse que se eu não participasse do plano, ia me deixar. Ela limpou o nariz no manga da blusa. Eu não queria fazer isso. Eu juro, eu gosto da senhora. Mentira. Eu tinha ouvido ela mesma na gravação de Daniel, dizendo como era irritante fazer papel de nora dedicada. Por favor, a senhora vai destruir minha vida. Eu vou perder meu emprego, minha reputação, tudo. Por favor, só retira a denúncia. Eu prometo que nunca mais vou aparecer. Prometo. Ela ficou ali por 20 minutos. Depois foi embora, finalmente percebendo que eu não ia abrir. 2 horas depois, foi Rafael. Mas ele não implorou. Ele ameaçou. Você vai pagar por isso, ele gritava para a câmera. Vai ficar velha e sozinha e ninguém vai cuidar de você. Quando você estiver doente, quando precisar de alguém, vai lembrar que afastou seu único filho. Liguei para a polícia. Eles vieram, viram a ordem de restrição e levaram Rafael embora com um aviso. Se voltasse, seria preso. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e tristeza profunda. Alívio porque tinha me protegido. Tristeza porque estava realmente sozinha agora. Daniel checava comigo todo dia. Trazia comida às vezes, alegando que tinha cozinhado demais. Ficamos amigos de verdade, unidos pela circunstância estranha que nos juntou. Você não se arrepende? Ele perguntou uma noite, enquanto tomávamos chá na minha varanda. De denunciar? Não. Me arrependo de ter criado um filho capaz disso. Mas de me defender? Nunca. 3 semanas depois da audiência, o Ministério Público me chamou para depor. Contei tudo de novo, mostrei todas as provas de novo. O promotor era um homem jovem, sério, determinado. Senhora Mendes, seu caso está abrindo precedente. Estamos investigando mais profundamente e descobrimos que este não é um caso isolado. O Dr. Carvalho já falsificou laudos para outras famílias. Já temos mais 3 vítimas que se apresentaram. Mais 3 pessoas que quase foram roubadas pela própria família. Exatamente. E todas com o mesmo padrão: procuração obtida por engano, diagnóstico falso de demência, internação forçada, apropriação de bens. Meu Deus! Por isso seu caso é tão importante. Se conseguirmos condenar todos os envolvidos, vamos mandar uma mensagem clara. Esse tipo de crime não vai ser tolerado. Saí dali me sentindo parte de algo maior. Não era só sobre mim.
Era sobre todas as pessoas idosas sendo abusadas, roubadas, descartadas pela própria família. Mariana me ligou naquela noite. Clara, vi no sistema. Seu caso tá causando onda aqui. Como assim? Tem jornalistas pedindo acesso aos documentos públicos. Seu caso vai virar notícia. E virou. Uma semana depois, tinha uma repórter na minha porta. Recusei entrevista, mas isso não impediu que a história vazasse. Professora aposentada denuncia filho por tentar roubá-la e interná-la em asilo, dizia a manchete. Meu telefone não parava de tocar. Antigos alunos me ligando, oferecendo apoio, colegas professoras me visitando. Vizinhos que eu mal conhecia batendo na porta para dizer que estavam orgulhosos da minha coragem. Mas a ligação que mais me marcou foi de uma mulher que não conhecia. Dona Clara, meu nome é Marisa. Vi sua história no jornal e... eu precisava ligar. Porque minha mãe, ela passou por algo parecido há 5 anos, mas ela não teve coragem de denunciar. E ela morreu ano passado, sozinha, em um asilo, enquanto meu irmão vivia na casa dela. A voz dela quebrou. Eu queria ter sido tão forte quanto a senhora. Queria ter protegido ela, mas não fui, e agora é tarde demais. Marisa, eu disse gentilmente, nunca é tarde demais para fazer o certo. Você pode denunciar agora. Pode processar seu irmão agora. Posso? Pode. E deve. Depois daquela ligação, percebi algo. Minha história não era só minha. Era de toda pessoa que já se sentiu impotente diante de abuso familiar. E se eu podia dar voz a essas pessoas, se eu podia mostrar que é possível lutar de volta, então valia toda a dor. Levou 8 meses para o caso ir a julgamento. 8 meses que transformaram completamente minha vida. Nos primeiros meses após a denúncia, vivi em uma espécie de isolamento autoimposto. Tinha medo de sair, de encontrar Rafael ou Amanda na rua, de ter que enfrentar olhares de pena ou julgamento. Mas aos poucos, fui reconstruindo. Voltei a fazer coisas que havia abandonado. Meu clube de leitura, minhas caminhadas matinais, meu curso de aquarela que largara quando me casei. Cada pequeno passo era uma reconquista de mim mesma. Daniel se tornou meu melhor amigo. Era engraçado como uma crise podia criar laços tão fortes. Jantávamos juntos 2 vezes por semana, sempre alternando casas. Ele me ensinou a mexer no computador melhor, a usar redes sociais de forma segura. Eu ensinei a ele a fazer o bolo de cenoura que minha mãe me ensinou. Você nunca pensou em se casar de novo? Ele perguntou uma noite, enquanto comíamos o bolo na minha cozinha. Casei uma vez. O pai do Rafael. Durou 15 anos até ele decidir que uma professora primária não era glamurosa o suficiente para o gosto dele. Sorri sem amargura. Aquela dor tinha curado há muito tempo. Depois disso, preferi ficar sozinha. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. E agora? Agora sei que sozinha e solitária são coisas diferentes. Posso estar sozinha, mas não me sentir solitária. É tudo sobre qualidade das conexões, não quantidade de sangue compartilhado. Em abril, 5 meses após a denúncia, recebi uma carta. O envelope era simples, sem remetente, mas reconheci a caligrafia imediatamente. Rafael. Minha primeira reação foi jogar fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. Abri com mãos trêmulas. Mãe, você destruiu minha vida. Perdi meu emprego quando a história saiu nos jornais. Amanda me deixou. Ela está morando com os pais dela agora. Estou respondendo processo criminal e vou ser preso. Tudo isso porque você não conseguiu perdoar um erro. Porque você é egoísta demais para pensar no seu próprio filho. Espero que esteja feliz. Espero que valha a pena ficar sozinha pelo resto da vida, porque é isso que você vai ficar. Velha, sozinha e amarga. Eu era tudo o que você tinha, e você me jogou fora. Rafael, li a carta 3 vezes. Procurei algum sinal de arrependimento verdadeiro, algum pedido de desculpas, algum reconhecimento do que ele fez de errado. Não havia nada disso. Apenas culpa. Apenas vitimização. Apenas a mesma manipulação de sempre. Mostrei a carta para Helena.
Isso pode ser usado como evidência? Pode. Mostra falta de remorso, tentativa de manipulação emocional. Vou anexar ao processo. Ela me olhou com preocupação. Como você está? Melhor do que esperava, respondi honestamente. Há 6 meses isso teria me destroçado. Agora? Agora só confirma que fiz a coisa certa. Mas mesmo dizendo isso, ainda doía. Ainda havia noites em que eu acordava às 3 da manhã, lembrando do Rafael criança. Do garotinho que corria para mim quando se machucava, que me chamava de minha mãe especial, que me fazia cartões no Dia das Mães com desenhos tortos de nós duas. Onde aquele garoto tinha ido parar? Ou ele nunca existiu de verdade? Só existiu na minha imaginação de mãe esperançosa. O trabalho da investigação continuou. O Dr. Carvalho foi preso e o Conselho Regional de Medicina cassou sua licença permanentemente. Descobriram que ele tinha falsificado mais de 15 laudos nos últimos 3 anos, todos para famílias querendo declarar idosos incompetentes. Foi um escândalo que dominou os jornais por semanas. E cada vez que a história era mencionada, meu nome vinha junto. O caso que expôs o esquema de fraude contra idosos. Recebi centenas de cartas. Pessoas me agradecendo por ter tido coragem. Pessoas contando histórias similares. Pessoas pedindo conselhos sobre como se proteger. Uma carta em particular me marcou. Era de uma mulher de 85 anos chamada Estela. Querida Clara, tenho 85 anos e 3 filhos. Depois de ler sua história, peguei todos os meus documentos e fui consultar um advogado. Descobri que meu filho mais velho tinha obtido procuração e estava aos poucos transferindo meu dinheiro para contas dele. Se não fosse sua coragem de denunciar, de tornar público o que aconteceu com você, eu nunca teria suspeitado. Nunca teria checado. E estaria hoje sem nada. Você salvou mais do que sua própria vida, Clara. Salvou a minha. E provavelmente a de muitas outras. Com gratidão eterna, Estela. Chorei quando li aquela carta. Chorei porque pela primeira vez desde que tudo começou, senti que havia propósito naquela dor. Que não foi tudo em vão. Em junho, 2 meses antes do julgamento, o promotor me chamou para uma reunião. Senhora Mendes, tenho uma proposta para a senhora. Que tipo de proposta? Rafael e Amanda estão dispostos a fazer um acordo. Eles se declaram culpados dos crimes de fraude e falsificação. Em troca, o promotor pede penas reduzidas, 2 anos de prisão domiciliar em vez de cadeia, mais restituição financeira e serviços comunitários. E o que eu ganho com isso? Um julgamento mais rápido, menos exposição pública e a garantia de que vão ser condenados sem risco de um júri absolver. Pensei sobre isso. Parte de mim queria vê-los na cadeia. Queria que sentissem o peso completo das consequências. Mas outra parte estava cansada. Cansada da briga, cansada da exposição, cansada de reviver a traição toda vez que tinha que contar a história. Quanto de restituição financeira? Todo o dinheiro roubado, mais danos morais. Estamos falando de aproximadamente R$150 mil no total. E os serviços comunitários? 300 horas cada um, trabalhando em lares de idosos. Irônico, eu sei, mas é proposital. Queremos que eles vejam de perto o que quase fizeram com você. Refleti por um longo momento. Posso pensar sobre isso? Claro. Tenho que ter uma resposta até semana que vem. Conversei com Daniel sobre isso naquela noite. O que seu coração diz? Ele perguntou. Meu coração está confuso. Minha cabeça diz para aceitar o acordo. Menos estresse, fim mais rápido. Mas meu coração acha que eles merecem algo pior. E se você pensar não no que eles merecem, mas no que você merece? O que seria melhor para você? Aquela pergunta mudou minha perspectiva. O que eu merecia? Paz. Encerramento. A possibilidade de seguir em frente, sem ter que passar meses em um julgamento público, sem ter que sentar na mesma sala que Rafael, enquanto advogados dissecavam minha vida. Acho que vou aceitar o acordo, eu disse finalmente. E foi o que fiz. 1 semana depois, estava no fórum novamente, desta vez para a audiência de aceitação do acordo. Rafael e Amanda estavam lá,
sentados com seus advogados, evitando meu olhar. O juiz leu os termos: culpa confessada em fraude, falsificação e tentativa de apropriação indébita. 2 anos de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, 300 horas de serviços comunitários, restituição de R$150 mil, ordem permanente de restrição. Eles não podiam se aproximar de mim, da minha casa ou fazer qualquer tipo de contato. As partes concordam com esses termos? Perguntou o juiz. Sim, meritíssimo, disseram os advogados de Rafael e Amanda. Senhora Mendes? Levantei. Sim, meritíssimo, mas gostaria de fazer uma declaração, se permitir. Prossiga. Olhei para Rafael pela primeira vez em meses. Ele estava magro, pálido, envelhecido. Amanda tinha cortado o cabelo curto e estava sem maquiagem. Pareciam pequenos, diminuídos. Rafael, comecei, e minha voz saiu firme. Você disse na sua carta que eu destruí sua vida, mas não fui eu. Você destruiu a sua própria vida quando decidiu que seu conforto material valia mais que a dignidade da sua mãe. Respirei fundo. Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mas perdoar não significa esquecer, e certamente não significa ter você de volta na minha vida. Virei para Amanda. Você, eu mal conhecia. Mas aprendi que algumas pessoas veem idosos não como seres humanos, mas como recursos a serem explorados. Espero que seu trabalho nos lares de idosos te ensine que pessoas velhas ainda são pessoas, ainda merecem respeito, dignidade, amor. Voltei para o juiz. Aceito o acordo, meritíssimo. E peço que parte da restituição financeira seja doada para o Fundo de Proteção ao Idoso, para ajudar outras vítimas de abuso familiar. Assim será feito, disse o juiz, batendo o martelo. Caso encerrado. Saí daquele prédio pela última vez, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Acabou. Finalmente, acabou. Helena me abraçou na escadaria. Você foi incrível lá dentro. Só quero ir para casa, eu disse. Quero tomar um chá, sentar na minha varanda e não pensar em processos ou traições por um tempo. Você merece. E foi exatamente isso que fiz. Cheguei em casa, preparei meu chá favorito de camomila, sentei na minha cadeira de balanço na varanda e, pela primeira vez em 8 meses, permiti que minha mente ficasse completamente em paz. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Meu jardim, que eu tinha negligenciado durante toda a turbulência, estava precisando de cuidados. Mentalmente já estava fazendo planos para revitalizá-lo. Daniel apareceu com uma garrafa de vinho espumante. Ouvi dizer que alguém aqui precisa comemorar. Como você soube? Helena me ligou. Espero que não se importe. Não me importo. Sorri genuinamente. Na verdade, fico feliz de não estar sozinha. Bebemos o vinho, conversamos sobre coisas sem importância, rimos de piadas bobas. E quando a noite caiu completamente, olhei para as estrelas e senti, pela primeira vez em muito tempo, gratidão. Gratidão por Daniel, que arriscou se envolver. Gratidão por Helena, que lutou por mim. Gratidão até pela dor, porque me ensinou do que eu era capaz. Sabe, eu disse para Daniel, durante muito tempo pensei que família era tudo, que sangue era o vínculo mais importante que existia. E agora? Agora sei que família é quem aparece quando você precisa, quem te protege, quem te respeita. Olhei para ele. Família é você, Daniel. Família é a Helena. Família é essa comunidade que se formou ao meu redor quando eu estava mais vulnerável. Ele sorriu, os olhos brilhando. Então acho que somos família. Acho que sim. E naquele momento, sentada na minha varanda com meu amigo ao lado, minha casa segura, meu futuro protegido, eu percebi que tinha algo que Rafael nunca teria. Verdadeira paz de espírito. Porque paz não vem de quanto dinheiro você tem ou de quantas propriedades você rouba. Vem de dormir à noite sabendo que você fez a coisa certa, mesmo quando foi difícil. E eu tinha feito a coisa certa.
os meses seguintes ao acordo foram de reconstrução. Não apenas da minha vida, mas de mim mesma. Percebi que havia passado tanto tempo definida pelos meus papéis, professora, mãe, vítima, que tinha esquecido quem era Clara, simplesmente Clara. Voltei a pintar. Transformei o quarto de hóspedes que Rafael usava quando visitava, raramente percebi agora, em um ateliê. Comprei telas, pincéis, tintas a óleo. Passei horas ali, perdida na criação, deixando que as cores expressassem o que palavras não podiam. Minha primeira pintura foi de uma gaiola aberta com um pássaro voando para longe. Óbvio demais, talvez, mas verdadeiro. O grupo de apoio que encontrei online também ajudou muito. Era específico para vítimas de abuso financeiro familiar e descobri que não estava sozinha. Havia dezenas, centenas de pessoas com histórias similares. Filhos que roubavam, netos que manipulavam, cônjuges que planejavam. Compartilhei minha história em uma das reuniões virtuais. Uma mulher chamada Glória, que tinha 72 anos, comentou depois: "Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Denunciou, e agora está livre." "Você ainda pode denunciar", eu disse. "Minha filha já gastou todo o meu dinheiro. Não tem mais nada para recuperar." "Mas tem justiça. Ainda pode haver consequências." Glória ficou em silêncio por um momento. "Sabe de uma coisa? Você tem razão. Só porque ela já roubou tudo, não significa que deveria sair impune." 2 semanas depois, Glória me mandou uma mensagem. Tinha ido a um advogado e feito uma denúncia. "Graças a você", ela escreveu. "Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para se defender." Aquele tipo de mensagem se tornou comum. Pessoas me escrevendo, me agradecendo, me contando que minha história as inspirou a agir. Percebi que tinha uma plataforma, mesmo sem querer. Em setembro, um ano depois de ter esquecido o passaporte e descoberto a traição, uma jornalista me procurou para uma entrevista em profundidade. "Não só sobre o caso", ela explicou, "mas sobre o que você aprendeu, sobre como se reconstruir após uma traição familiar. Acho que muita gente precisa ouvir isso." Hesitei. Exposição pública ainda me deixava desconfortável, mas pensei nas glórias do mundo, nas estelas, em todas as pessoas sofrendo em silêncio. "Tudo bem", eu disse. "Vamos fazer." A entrevista aconteceu na minha casa. A jornalista, Paula, era uma mulher na casa dos 40 com olhos gentis e jeito respeitoso. "Me conta, Clara", ela começou. "Quando você descobriu o que seu filho estava planejando, qual foi seu primeiro pensamento?" "Que eu tinha falhado como mãe." A resposta saiu honesta, crua. "Porque como eu podia ter criado alguém capaz daquilo?" "E você ainda sente assim?" "Às vezes, mas estou aprendendo que eu não falhei. Eu fiz tudo o que uma mãe devia fazer. Dei amor, educação, valores." O que ele fez com tudo isso, as escolhas que ele tomou quando adulto, isso não é reflexo de mim. É reflexo dele. "Você chegou a confrontá-lo?" Perguntou por quê. "Não, porque qualquer resposta seria insuficiente. Não existe motivo bom o suficiente para fazer o que ele fez." "E Amanda, sua nora?" Suspirei. "Amanda veio de uma família rica. Acho que sempre viu pessoas mais velhas como recursos. Viu em mim uma fonte de dinheiro fácil. E Rafael foi fraco o suficiente para concordar." "Você os perdoou?" "Perdoei por mim, não por eles. Carregar raiva é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Eu escolhi soltar." "Mas você não quer eles de volta na sua vida." "Não. Perdão não significa reconciliação. Significa paz. E minha paz requer distância deles." A entrevista foi publicada em uma revista importante e posteriormente republicada online. Recebi milhares de mensagens, a maioria de apoio, algumas críticas. Como pode abandonar seu próprio filho? Família é família, devia ter perdoado de verdade. Mas uma mensagem em particular me chamou a atenção. Era de uma professora jovem, 28 anos, chamada Júlia. "Dona Clara, sou professora como a senhora foi. E tenho uma aluna, Isabela, que vive com a avó.
Percebi que a avó estava ficando cada vez mais frágil, confusa, enquanto os pais da Isabela, filhos da avó, compravam carros novos, faziam viagens. Depois de ler sua história, reconheci os sinais. Conversei discretamente com a avó. Ela não sabia que tinha vendido a casa. Não sabia que tinha dado dinheiro aos filhos. Graças a você, consegui conectar ela com um advogado. Ela fez denúncia. E agora ela e a neta estão protegidas. Você salvou essa família, Dona Clara. Você está salvando tantas famílias apenas por ter tido coragem de contar sua história. Com imensa gratidão, Júlia. Chorei ao ler aquilo. Chorei porque significava que tudo, toda a dor, toda a exposição, todo o confronto, tinha valido a pena. Em outubro, Daniel me fez uma proposta surpreendente. Clara, o que você acha de darmos palestras juntos? Palestras sobre o quê? Sobre abuso financeiro de idosos, sobre os sinais de alerta, sobre como se proteger. Eu posso falar do ponto de vista técnico, segurança residencial, proteção de documentos. Você fala do ponto de vista pessoal. A ideia me assustou e me empolgou ao mesmo tempo. Você acha que alguém ia querer ouvir? Clara, você recebe 100 mensagens por semana de pessoas querendo conselhos. Tem uma necessidade enorme de informação sobre isso. Então começamos. Primeiro em uma biblioteca local, para um grupo pequeno de 15 pessoas. Depois em um centro comunitário, para 50. Logo estávamos sendo convidados para falar em associações de aposentados, grupos de terceira idade, até em faculdades de direito. Cada palestra era catártica. Cada pessoa que vinha me agradecer depois, dizendo que agora sabiam o que observar, o que perguntar, como se proteger, cada uma delas validava minha decisão de tornar minha história pública. Conheci Terezinha de novo em uma dessas palestras. A senhora da igreja que tinha me contado sobre o filho dela meses atrás. Clara! Ela me abraçou calorosamente. Estou tão orgulhosa de você. Terezinha, que alegria te ver. Vim te contar uma coisa. Lembra que eu disse que nunca mais falei com meu filho? Lembro. Bem, ele me escreveu, depois de ver sua entrevista na revista. Disse que vendo outra pessoa passar pelo mesmo e ter coragem de denunciar, o fez perceber a gravidade do que ele fez comigo. Seus olhos estavam marejados. Não sei se posso perdoar completamente, mas estamos tentando conversar. Com supervisão de um terapeuta. Terezinha, isso é maravilhoso. É graças a você. Sua coragem deu coragem a ele também. Coragem de encarar o que fez. Nem toda a história termina assim, eu sabia. Rafael nunca me procurou com arrependimento verdadeiro. As cartas ocasionais que recebia dele, via advogado, respeitando a ordem de restrição, eram sempre cheias de autopiedade, nunca de responsabilidade. Mas estava tudo bem. Eu tinha construído uma nova vida. Uma vida cheia de propósito, de conexões verdadeiras, de paz. Em novembro, fiz 69 anos. Daniel organizou uma festa surpresa na minha casa. Havia 20 pessoas lá. Amigos novos, velhos colegas de escola, pessoas do grupo de apoio que tinham se tornado amigas, alunos que me acompanharam durante todos esses anos. Enquanto cantavam parabéns, olhei ao redor e senti meu coração transbordar. Estas eram minhas pessoas, minha verdadeira família. Faz um pedido, gritou alguém. Fechei os olhos. E pedi não por coisas materiais, não por reconciliação impossível com Rafael. Pedi apenas para ter sabedoria para continuar usando minha experiência para ajudar outros, para continuar sendo voz para os que não tinham. Quando abri os olhos, Daniel estava me olhando com aquele sorriso gentil dele. Feliz aniversário, Clara. Obrigada, por tudo, por ter me salvado naquele dia. Você se salvou sozinha, ele corrigiu. Eu só te mostrei o que você precisava ver. O resto foi toda você. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu sempre tivesse tido essa força dentro de mim. Só precisei de uma crise para descobrir. Mais tarde, quando todos foram embora e eu estava limpando os pratos com Daniel, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Dona Clara?
Uma voz feminina, jovem, nervosa. Meu nome é Beatriz. Sou filha do Rafael. O mundo parou. Filha do Rafael? Repeti confusa. Mas o Rafael não tem filhos. Tem sim. Eu tenho 22 anos. Minha mãe... Ela namorou o Rafael antes dele conhecer Amanda. Ficou grávida. Ele pagou pensão, mas nunca quis contato. Sentei devagar, processando. Rafael tinha uma filha. Eu tinha uma neta. E nunca soube. Por que você está me ligando agora, Beatriz? Porque vi sua história. E porque meu pai me ligou semana passada. Pela primeira vez em 22 anos. Querendo se aproximar de mim. Sua voz ficou amarga. Mas eu pesquisei. Sei do processo. Sei o que ele fez com a senhora. E pensei que se ele é capaz de fazer aquilo com a própria mãe, o que vai me fazer? Por que de repente quer contato? Provavelmente porque agora está sozinho e assustado, eu disse honestamente. E está procurando alguém para manipular. Era o que eu imaginava. Ela suspirou. Dona Clara, eu sei que não tenho direito de pedir nada. A senhora nem sabia que eu existia. Mas você aceitaria me conhecer? Não por ele, por nós. Porque eu sempre quis ter avó. Meu coração se apertou e se expandiu ao mesmo tempo. Uma neta. Uma possibilidade de família que eu pensava ter perdido para sempre. Beatriz, eu disse suavemente, eu adoraria te conhecer. Marquei de encontrar Beatriz em uma cafeteria neutra, um lugar público onde ambas nos sentiríamos seguras. Estava nervosa de um jeito que não sentia há meses. E se ela fosse igualzinha ao Rafael? E se isso fosse algum tipo de golpe novo? Mas quando a vi entrando no café, uma moça magra, de cabelos escuros presos em rabo de cavalo, óculos de armação redonda e um sorriso tímido, tudo que vi foi uma garota nervosa procurando conexão. Dona Clara? Ela perguntou, se aproximando da mesa que eu tinha escolhido perto da janela. Beatriz? Me levantei e impulsivamente a abracei. Ela era alta, mais alta que eu, e cheirava a lavanda. Quando nos separamos, havia lágrimas nos olhos dela. Desculpa, ela disse, limpando os olhos com um guardanapo. Eu imaginei esse momento tantas vezes. Você me procurava? Sim, desde que tinha uns 12 anos. Mas minha mãe sempre dizia que não era boa ideia. Que o Rafael tinha deixado claro que não queria nada com a gente, e a família dele provavelmente seria igual. Sentamos e pedimos café. Ela me contou sua história em voz baixa, mas firme. Sua mãe, Lúcia, tinha namorado Rafael por 6 meses quando ambos tinham 21 anos. Ela engravidou, Rafael entrou em pânico e terminou tudo. Pagou pensão mínima por obrigação legal, mas nunca quis conhecer a filha. Ele te viu alguma vez? Perguntei, sentindo raiva renovada pelo meu filho. Uma vez. Eu tinha 5 anos. Minha mãe insistiu. Ele apareceu, ficou 10 minutos, me deu uma boneca e foi embora. Nunca mais voltou. Sinto muito, Beatriz. Não precisa pedir desculpas por ele. Ela tomou um gole do café. Durante muito tempo, eu achei que era culpa minha, que eu não era boa o suficiente para ele me querer. Mas fiz terapia, trabalhei isso, entendi que o problema era dele, não meu. É muito madura para 22 anos. Tive que ser. Ela sorriu tristemente. Minha mãe criou a gente sozinha, eu e meu irmão mais novo. Ela trabalhou 2 empregos para nos dar educação. Fez o papel de pai e mãe. Foi heroína, sabe? Senti um aperto no peito, assim como eu tinha sido para Rafael. E olha como ele retribuiu. E seu irmão mais novo? Meio-irmão, na verdade. Filho do atual marido da minha mãe. Tenho 8 anos. Um amor de criança. Conversamos por 3 horas. Beatriz estava no último ano de faculdade de psicologia. Queria trabalhar com crianças de famílias desestruturadas. Morava com a mãe ainda, economizando dinheiro para poder alugar um apartamento depois de formada. Você se parece muito comigo, eu disse em certo momento, observando o jeito que ela mexia o café, a concentração enquanto pensava antes de falar. Não fisicamente, mas na essência. É? Como assim?
Determinada, focada, com objetivos claros. Sorri. Rafael nunca teve isso. Sempre quis atalhos, caminhos fáceis. Por isso ele fez o que fez com a senhora? Parte do motivo, sim. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Dona Clara, posso ser honesta? Por favor. Quando ele me ligou, meu primeiro instinto foi aceitar. Sabe? Aquela parte de mim que sempre quis ter pai ficou empolgada. Mas aí eu pesquisei, achei as reportagens sobre o caso, li tudo e percebi. Ele não quer reconexão comigo por amor. Ele quer porque está desesperado e sozinho. Provavelmente. E eu mereço mais do que ser plano B de alguém. Mereço ser escolhida de verdade, sabe? Você merece, concordei com veemência. E o fato de você reconhecer isso aos 22 anos te coloca anos-luz à frente de muita gente. Quando nos despedimos naquela tarde, trocamos números e fizemos planos de nos ver novamente. E enquanto caminhava de volta para casa, senti algo que não esperava sentir. Esperança renovada. Talvez família não fosse sobre sangue, afinal. Talvez fosse sobre escolha. E Beatriz tinha me escolhido, assim como eu a escolhi. Nos meses seguintes, Beatriz se tornou parte constante da minha vida. Almoçávamos juntas toda semana. Ela me apresentou a mãe, Lúcia, que me abraçou e disse: "Obrigada por não julgar ela pela ausência dele." "Como eu poderia?" respondi. "Ela é uma pessoa incrível, e você fez um trabalho maravilhoso criando ela." Conheci também o irmãozinho dela, Arthur, que me adotou imediatamente como vó Clara e insistia em me mostrar todos os desenhos que fazia na escola. Por primeira vez em anos, senti o que era ter família de verdade, não obrigação, não manipulação. Apenas amor genuíno. Daniel e Beatriz se deram bem instantaneamente. Ela o chamava de tio Daniel e ele adorava. Nosso pequeno núcleo de família escolhida cresceu para incluir Lúcia, Arthur, Helena, minha advogada que virou amiga, Mariana, do registro público e vários outros. Fizemos jantares mensais na minha casa. Comemoramos aniversários juntos. Criamos tradições. No Natal daquele ano, em vez de estar sozinha como imaginei que estaria, minha casa estava cheia de risadas, música, amor. "Brinde", disse Daniel, levantando a taça no meio do jantar. A Clara, que nos ensinou que família é quem aparece e que nunca é tarde para recomeçar. "Avó Clara", gritou Arthur, levantando seu copo de suco. Todos riram e brindaram. E eu, sentada à cabeceira daquela mesa, olhei ao redor e senti uma gratidão tão profunda que quase doía. Rafael me mandou uma carta em dezembro. Outra tentativa de contato via advogado. "Mãe, é Natal. Época de família. Época de perdão. Já cumpri metade da pena. Tenho sido modelo. Fiz todas as horas de serviço comunitário. Aprendi minha lição. Você não acha que já foi suficiente? Não podemos tentar reconstruir? Tenho uma filha. Você sabia? Beatriz. Ela não quer falar comigo, mas talvez se você interceder. Por favor, mãe, não me deixe passar o Natal sozinho. Seu filho, Rafael." Peguei uma caneta e papel e escrevi minha resposta. "Rafael, sim, conheço a Beatriz. Ela é uma jovem maravilhosa. E não vou interceder porque ela, como eu, merece paz. Merece estar cercada de pessoas que a amam de verdade, não que querem usá-la. Você diz que aprendeu sua lição, mas essa carta mostra o contrário. Ainda está manipulando. Ainda está usando emoção. É Natal, para conseguir o que quer. Ainda está tentando me fazer sentir culpada. Você não está sozinho por minha culpa. Está sozinho por suas escolhas. Quando você realmente aprender, quando puder escrever uma carta assumindo responsabilidade total, sem me culpar, sem pedir nada em troca, talvez possamos conversar. Até lá, cuide-se, Clara." Enviei via advogado e não recebi resposta. Parte de mim sentiu tristeza, a parte que ainda lembrava do garotinho que ele foi. Mas a parte maior, a parte mais forte, sentiu paz, porque eu tinha feito tudo o que podia. O resto era com ele.
Em janeiro, 2 anos depois de esquecer aquele passaporte, eu finalmente fiz a viagem para Portugal que havia planejado. Mas não fui sozinha. Fui com Beatriz, Daniel e Lúcia. 4 dias explorando aldeias, comendo bacalhau, ouvindo fado. Em uma noite em Lisboa, sentados em um restaurante com vista para o Tejo, Beatriz me fez uma pergunta. Vó, você se arrepende de ter denunciado o Rafael, sabendo tudo o que veio depois? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não. Porque se eu não tivesse denunciado, estaria presa. Talvez não fisicamente em um asilo, mas emocionalmente, presa na raiva e na traição. A denúncia me libertou. E você acha que ele vai mudar algum dia? Não sei. Espero que sim, por ele, mas não é mais minha responsabilidade garantir isso. Ela assentiu lentamente. Você me inspira, vó, sério. Ver você se reconstruir assim. Você me inspira também, eu disse honestamente. Ver você tão jovem, mas já com tanta clareza sobre o que merece, sobre limites saudáveis. Aos 22 anos, eu mal sabia quem eu era. Daniel levantou sua taça. Às mulheres fortes desta mesa e aos novos começos. Brindamos sob o céu estrelado de Lisboa e eu soube, com certeza absoluta, que estava exatamente onde deveria estar. Hoje, 3 anos depois daquele dia em que voltei para buscar o passaporte e Daniel me mostrou a verdade, minha vida é completamente diferente. Transformei minha história de dor em propósito. A fundação que criei com parte do dinheiro da restituição já ajudou 247 idosos vítimas de abuso familiar. Oferecemos assistência jurídica gratuita, apoio psicológico e educação sobre proteção financeira. Beatriz, agora formada em psicologia, trabalha na fundação em tempo parcial enquanto faz mestrado. Ela atende os casos mais sensíveis, adultos que estão processando os próprios filhos, pais que estão lute contra netos manipuladores. Daniel continua dando palestras comigo. Nossa última foi para uma plateia de 500 pessoas. 500 pessoas aprendendo os sinais de alerta, aprendendo como se proteger, aprendendo que nunca é tarde para se defender. Helena se tornou a advogada principal da fundação. Já ganhou 17 casos, todos contra familiares que tentaram roubar idosos. Mariana usa sua posição no registro público para nos alertar quando vê documentos suspeitos sendo registrados. Já evitamos 6 fraudes antes que acontecessem. Minha casa, que quase foi roubada, agora cedia reuniões mensais do grupo de apoio. 15 a 20 pessoas se reúnem na minha sala, compartilhando histórias, oferecendo suporte, construindo comunidade. O jardim que eu tinha negligenciado está lindo agora. Beatriz e Arthur me ajudam a cuidar dele todo fim de semana. Plantamos rosas, hortênsias, jasmins. É meu santuário. Voltei a viajar. Já fui à Argentina, ao Chile, ao Uruguai. Sempre com minha família escolhida. Sempre criando memórias. Rafael cumpriu a pena de prisão domiciliar e mudou de cidade. Ouvi por terceiros que ele e Amanda se divorciaram, que ele está trabalhando em um emprego comum, longe dos holofotes. Não sei se ele mudou de verdade ou se apenas aprendeu a esconder melhor sua natureza. Não importa mais. Ele não faz parte da minha vida. Mas Beatriz faz, e Arthur, e Daniel, e Lúcia, e todos os outros que escolheram me amar de verdade. Semana passada, recebi uma carta de uma mulher em São Paulo. Dizia: Dona Clara, assisti sua palestra online e pela primeira vez em 5 anos tive coragem de confrontar minha filha sobre o dinheiro que ela estava tirando da minha conta. Ela confessou tudo, devolveu o que roubou, concordou em fazer terapia. Não sei se vamos nos recuperar completamente, mas sei que se eu não tivesse ouvido sua história, nunca teria tido coragem de perguntar. Obrigada por transformar sua dor em algo que ajuda os outros. Com gratidão, Margarete. Essas cartas chegam toda semana. Cada uma é um lembrete de que meu sofrimento não foi em vão, que ao tornar minha história pública, ao me recusar a sentir vergonha, estou ajudando outros a fazerem o mesmo. Fiz 71 anos mês passado.
A festa foi na minha casa, como sempre. Arthur, agora com 11 anos, fez um bolo torto, mas feito com amor. Beatriz me deu um álbum de fotos de todos nós nos últimos 3 anos. Daniel me deu um livro raro de poesias que ele sabia que eu queria. E enquanto cantavam parabéns, olhei ao redor da minha mesa e vi não o que perdi, mas o que ganhei. Ganhei liberdade, ganhei dignidade, ganhei uma família que me escolheu. Se eu pudesse voltar àquele dia de outubro, 3 anos atrás, e evitar esquecer o passaporte, evitar descobrir a traição, evitar toda a dor que veio depois, eu não faria. Porque essa dor me transformou, me ensinou do que sou capaz, me deu propósito. E me mostrou que família verdadeira não é sobre DNA. É sobre amor, respeito e escolha mútua. Esta é minha história. A história de como quase perdi tudo e acabei ganhando o que realmente importa. A história de como a pior traição da minha vida se tornou minha maior libertação. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.